Totalmente bambo. Tudo bem. O microfone. Tá no ar? Que bom, tu falas isso. Mas ela vai cortar, não tem problema. É verdade. Seja bem-vindo a mais um episódio do Antes Tarde do Que Nunca, este espaço que foi criado por este que está ao meu lado para ouvir história de pessoas inspiradoras, história de líderes, gestores, empreendedores, principalmente aqui de Blumenau. Cara que inspira. Da nossa região. Eu falei, cara que falou que inspira? Então tá. Foi o primeiro que eu falei dessa vez. Então tá certo. Eu sou o Pancho, jornalista, este aqui é o Rafael Silva, investidor anjo e criador desse negócio. Antes de mais nada, inscreva-se aí no canal Real Rafa Silva do YouTube, provavelmente você está assistindo essa entrevista por aí. Aciona a sineta também para ser notificado sempre que tiver uma nova entrevista no ar. E siga Antes Tarde do Que Nunca no Spotify também para você ouvir onde e quando bem entender essas histórias incríveis que a gente conta. Todo mundo vê empresa e a gente está olhando por trás das cortinas. Muito legal as histórias por trás, é muito massa. É bacana. Então, antes eu vou falar dos patrocinadores. Manda Transpotec, o orgulho máximo de Blumenau, uma empresa incrivelmente ligada no 440, e quem conhece ela por dentro, a história dela é maravilhosa. É um cara que começou a ter um pedaço de guardanapo, assim, a história, onde o contrato dele que ele fez. Então, realmente é um cara sensacional e transformou uma empresa internacional, recentemente investida no ano passado. Então, obrigado, Transpotec, por ajudar a gente a pagar a conta dessa bagaça inteira aqui. E também a ProWay, né? Aliás, Transpotec em nome do Ricardo e do Luan e todo o time lá. E a ProWay, que para mim é uma das maiores escolas em tecnologia, sozinha já fez mais de 5 mil desenvolvedores e também ajudou na transformação da matriz econômica da nossa região. Se não fosse eles, um dos meus sócios hoje é um empreendedor que fez o primeiro programa Entra 21 em 2006 e cara da NSC, tá? Tá o tempo todo fazendo propaganda. O Thiago. Ah, é? O tempo todo, cara. O estado inteiro fazendo propaganda para a NSC. Que legal. Tá bonito, tá famoso. Então, obrigado a ProWay, né, por dedicar também uma parte, né, e apoiar esse projeto que eu acho tão sensacional, falar da história desses caras que são incríveis e que fazem a nossa região uma região com um capital humano tão forte, tão dedicado e tão resiliente. Obrigado a ProWay, em nome do Guilherme, Nayara e do Sérgio Tomil, que vai ter um busto na igreja, aliás, na igreja não, na frente da prefeitura, na igreja não, na frente da prefeitura, se Deus quiser. Com quem que a gente tá falando hoje? Oi! Foi difícil trazer esse cara, tá? Foi difícil, é? Não tô sabendo. Esse cara tive que fazer três pedidos para 3 pessoas diferentes. Com 3 dias, carimbo. Cara, foi bem complicado trazer esse cara. É porque é o primeiro, entendeu? Como é que é? É o primeiro. É o primeiro. Aí você fica... Antônio Reis, eu não sabia que era Antônio Reis Martins Júnior, o vulgo Júnior, um dos responsáveis pelo Tartufo, pelo Nono Nico. Pelo Aical também. E vem coisa nova por aí, não vem? Tem Vem. projeto. Tem. Olha aí, a gente vai arrancar dele depois disso aí. Pô, obrigado, Júnior, por estar aqui com a gente para contar a história desses restaurantes, no fim das contas, né? Cara, eu que agradeço, né? Com quem o a convite. gente convida há tempo já, né? Agradeço o convite aí, pra gente poder falar um pouco aí. Com que idade tu tá? Eu faço 43 esse ano. Pô, a mesma Tá com idade tua que eu. idade. Minha idade. Pô, tem cara de menino, né? Tô cara puto de... agora. Os dois, né? O irmão dele Tô também. uma cara de senhor e esse aqui tá o cara É de só abrir menino. restaurante que você fica assim. Ó, viu? Hã? Ah, implante capilar, verdade. Mentira, Foi pra isso Turquia, aqui não? É verdadeiro. Não tem nada de implante não, né? Como é que começou essa história, Júnior? Primeiro conta um pouco de vocês, assim, vocês são daqui de Blumenau, vocês vieram da onde? Me conta Não, a nossa família ela é de Faxinal, no Paraná. Olha. É uma cidade bem pequena, onde o que predomina lá é agricultura e pecuária, assim, total. Então a gente foi criado nesse clima, assim, sabe? nessa Clima de indústria. campo. É. Então, desde cedo a gente... Só meu pai, na verdade, dentro da família toda, só meu pai que tinha um escritório de contabilidade. Então, a minha família, Martins, ela cresceu dentro do escritório de contabilidade. Todo mundo técnico em contabilidade ou, né, com essa formação de contabilidade. No meio de uma família de agricultores. Então, numa cidade pequena. Teu pai tinha quantos irmãos? O meu pai tinha 5. 5. E nós somos em 4 em casa. Caraca. Uma família já considerada grande, né? Todos trabalhamos juntos. Então, o Tartufo começou... na verdade, assim, uma empresa familiar, assim, de verdade. Assim, todo mundo trabalha junto, todo mundo se dá bem. Muito legal. Impossível, assim, Júnior. Impossível Cara, família que se dá bem dentro da empresa. Escreve um sério. livro, bicho. Escreve um livro, faz uma palestra, sei lá, porque isso aí... Não e a gente matei trabalha meu sócio, todos tu põe. os dias juntos ainda, né?
Então é muito legal. É gostoso contar com pessoas que você pode confiar de verdade, né? Bom. Sim, não tenha dúvida. E saíram de Faxinal por quê? Desculpa, Rafa, boa. mas só quero dar uma... Então, a saída de Blumenau, de Faxinal, foi com 18 anos, eu fui morar nos Estados Unidos. Então fui para trabalhar. Já foi para longe. Terminou o segundo grau, ensino médio e foi? Então, eu até não terminei o segundo grau na época. Dos meus, cara, dos meus. Cara, não era muito Não dos recomendamos, estudos, né? tá? Recomendamos. Posso confessar. Então, com 18 anos, eu saí de Faxinal, fui para os Estados Unidos, a maior parte do tempo eu morei em Hyannisport, Cape Cod, Massachusetts. Ah, legal. E Onde tem um MIT. fui para trabalhar, na verdade. Foi para trabalhar, isso que Fui para trabalhar. Perguntar. Tá. O Tartufo, ele veio de lá. É mesmo? Né? Então, comecei A com concepção. 18... Não a concepção, a grana mesmo. Entendi. Né? Ah, entendi. Quanto tempo ficaste nos Estados Unidos? Uns 4 anos quase 4 anos e meio. Legal. Juntou um bom dinheiro. O meu irmão também, né? Que é meu sócio. Meu irmão é meu sócio desde de que ele nasceu, né? Porque a gente dividiu o quarto e tal. E é meu sócio até hoje. Né? A gente faz. O Henrique tem 2 anos a menos. Então ele tá fazendo 41 esse ano. Mas vocês são muito parecidos, né? Muita gente deve pensar que vocês são gêmeos. Tem que colocar os dois do lado, que daí dá uma... mas muita gente confunde, muita gente confunde. A gente se veste meio parecido também e tal. Muita gente acha que é gêmeos, muita gente pergunta, mas não é. Eu tenho uma diferença, sou mais velho 2 anos. E somos diferentes também em pensamentos, assim, que é o que mais conecta a gente, sabe? Porque ele sempre é o questionador, o que põe, que fala, não, sabe? Aí eu tenho que provar a minha teoria, né? Acaba... Tu és o viajão e ele é o pé no chão. Ele é a âncora e tu é o vento. Então saí de Faxinal com 18 anos, e fui para os Estados Unidos, depois de quando eu voltei dos Estados Unidos, e o meu irmão também foi para lá, quando ele também fez 18. 2 anos que depois tu estavas lá, ele apareceu. Exatamente. E a gente já colocou essa vontade, Santa Catarina, cara, vamos morar em Santa Catarina. Por quê? De onde veio isso? Cara, eu acho que é o desejo pela praia, para começar assim. Faz sentido. Né? A gente queria balneário. O Paraná, né? O Paraná. E o Paraná tem essa paixão pelas praias catarinenses. Tem, total, né? Total. A costa aqui é maravilhosa, né, cara? A gente até pensava muito em Balneário Camboriú, assim, na época, sabe? Nos sonhos, né? E daí rolou a oportunidade de vir para Blumenau. Com o dinheiro que a gente tinha ganho. Antes de chegar em Blumenau, me dá um tempinho aí que eu gostei dessa saída ali. Como é que foi isso pra tua família, né? Porque, vamos lá, começa, a família de agricultor, né? O teu pai foi o único ali que vem pro escritório. Chegou a trabalhar no escritório de contabilidade? Sim, com 11 anos eu comecei a trabalhar. Tu já começou a imprimir papel lá. Eu trabalhava no office boy, né? O famoso office boy. Pegava a documentação dos clientes e levava para pro escritório. Então eu ia pro banco, eu fazia esse leve trás aí, com a pastinha embaixo do braço, de bike ou a pé e assim por diante, né? Bacana. Então eu comecei com 11 anos e eu trabalhava 2 horas por dia na época. Entendi. Era o contraturno do colégio, né? Quando eu ia mal no colégio, ele fazia eu trabalhar mais. Entendi. Tô brincando. Teu pai foi daquele tu vai desistir, então tu vai ter que trabalhar? Cara, meu pai... até pode não estudar mais, mas, cara, agora tu tem que trabalhar. Meu pai ele era a favor do estudo, sempre foi. Era a favor? Sempre foi. Mas como é que foi esse negócio de parar de estudar, então, pra ti? Ele foi bom, agora, o pai dele que deve ter sido muito bem. Ele não gostou, na verdade. Meu pai sempre foi muito aplicado e muito certo com as coisas dele, com a forma dele... Contador, né? Contador, cara. Assim, total, mas total, assim. Então, esse cara que sai de uma situação de agricultura e é uma referência para a família. Então, aquilo ali estava certo. Né? Exatamente. Fora daquilo ali estava errado. E na época, quando eu saí de casa, com 18 anos, então... A minha mãe não acreditou quando eu falei para ela, né, que eu iria embora. Eu fui influenciado por 2 amigos, eu ia assim, te na perguntar época. isso. Fui influenciado por eles, porque eles já estavam indo. Falei, cara, vocês estão indo? Eu também vou nessa, né? E não pensei muito, na verdade. Vou te falar bem a verdade, que eu não pensei muito. Eu fui atrás dos papéis, montei minha documentação. Fiz uma coisa sem meu pai saber, que eu fui num amigo do meu pai emprestar um dinheiro do amigo do meu pai. Caramba, que coragem. Na época eu precisava ter um dinheiro, né, para poder entrar nos Estados Unidos, empreendedor né? de verdade, cara. E daí o cara, ele, assim, ó, falou, empresta. Claro. E era uma grana na época. Era eu precisava ter $2.000 no bolso, assim. Caraca. Né? Aí depois eu tive que convencer meu pai a comprar a passagem também em 5 vezes. Ou seja, tudo eu paguei, entende? Certo.
Já cheguei lá, comecei a trabalhar e Falava já inglês, resolvi. Júnior? Nada. Zero? Absolutamente nada. cara- Nem high, nem buy, cara. Era sinistro, porque eu tive que aprender Na sobrevivência. na E tu sobrevivência foste direto total, pra assim. Massachusetts ou passou por algum lugar? Não, antes? pra lá direto. Pois é, porque se fosse pra Flórida primeiro, E né? aí, Beleza, ia mas falar pegavam tinha um bastante espanhol. brasileiro, que é o que salvava, assim, nesse momento, a High-End Sport mesmo tinha muito brasileiro, muito brasileiro. Boston também é uma colônia Boston bem forte também, ali, morei né? também aos redores de Boston ali uma época, numa cidade que daí era colonizada por portugueses, Entendi. então também facilitava nesse sentido, né? E fui arranhando, né? Aprendendo a comer, aprendendo a me virar. Trabalhava normalmente com americanos e tal, né? Qual foi os trabalhos que você teve lá, cara? Eu trabalhei de jardineiro, por primeiro, assim, depois eu fui para pintura. Pintura de casa? De não casa, de carro? de casa. Ah. E depois disso eu me descobri na construção. Então eu cheguei na construção para trabalhar de... Por isso que tu fabrica tuas coisas Sim, tudo, total, cara. total. A gente aprendeu muito, eu e o Henrique, Ele é o né? Wilbert aqui de Blumenau. É o Ué. Wilbert, cara. Ele faz a máquina de churros, ele constrói a churrasqueira. Esse aqui é o nosso... Então, na época, você vê, eu entrei lá trabalhando de ajudante, né? Era o primeiro de menor risco que tinha ali para a Sim. empresa, né? E eu vi um brasileiro trabalhando, fazendo um trabalho que chamava Drywall Finish, que é como se fosse uma massa corrida aqui no Brasil. E eu avistei naquilo ali e falei, cara, eu acho que isso aí tem uma possibilidade de eu dar uma crescida. Aí cheguei nele e falei, cara, não tem uma vaga para me ensinar a trabalhar e tal? Ele falou, eu posso pegar sim, mas eu pago $6 a hora. E na época eu estava ganhando 10 como ajudante. Pariu. Mas ele falou assim, mas a gente pode fazer 14, 15 horas por dia, se você quiser, para recuperar. E assim foi, que foi o Carlinhos na época, né? E, cara, a gente trabalhava 14, 15 horas por dia, saía de casa às 4h30 da manhã, voltava às 9 da noite, 10 da noite. Eu não sabia se eu comia, se eu dormia, sabe? Então, isso 7 dias por semana, né? Mas quando o cara vai pra lá 7 dias por semana, isso, É que nem quando vai pro Japão também. Tem muita gente que vai pro Japão pra trabalhar e É só mal trabalho. dorme. Né? Mal dorme. Mas foi muito bom, porque ali eu aprendi muita coisa, né? Eu já tinha um pouco de... O meu pai sempre foi muito de fazer muita coisa em casa, né? Então eu tinha uma mão já boa para isso, né? E facilitou bastante para aprender. Com 3 meses dos $6 eu tinha transformado em 15 daí. Caraca. E daí quando eu cheguei no 15 o cara falou, cara, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou te indicar pro cara da companhia aqui e você segue teu caminho. E assim foi. Quando meu irmão chegou lá, eu falei assim, agora eu vou replicar. Tu vai lá. Fiz a mesma coisa. Então, serviu para ele aprender também e para dar valor, né, cara? A gente precisa dar valor no que a gente faz, né? Ponto final. E Uma eu tenho muito super orgulho escola, né? desse momento, assim, sabe? De tudo isso que eu passei. Eu acho que esse tipo de passagem é a faculdade. Né? Claro. Lá. Então, acho que aquilo que tu não teve, talvez, dentro da faculdade, cara, ali é um exército com operação, empreendedorismo. Porque, querendo ou não querendo, tu estava no 10, tu teve que baixar o 6, é um empreendedor falando. Cara, eu vou para trás aqui porque lá na frente eu entendo que eu vou ganhar muito mais. Certamente. E o teu irmão? Desculpa, não, eu queria... Vocês foram para lá já com a ideia de abrir um restaurante em Santa Catarina ou não? Não. Não, né? Não, e a experiência na cozinha também, ela era o que eu via minha mãe cozinhando, minha avó cozinhando, que eram duas cozinheiras assim... Que massa. De mão cheia. Meu Deus, era, né? E lá eu tive a experiência na cozinha, só que a gente uma época, por exemplo, morava em 7 pessoas e precisava limpar a casa. Falei, não, eu vou me isentar dessa e eu vou cozinhar. Então eu cozinhava pra galera, era 7 jantares, né? Mais 7 marmitas, mais 7 quentinhas. Então era 14 pessoas. Então eu já fazia umas panelas ali já num volume legal, assim. Porra, ali nasceu o restaurante. Peguei umas receitas da minha mãe na época, né, cara? E, pô, foi muito legal. Abri um vinho e... Caraca, Que massa. tu ficou 4 anos e pouco lá. Quase Dos 4 teus e meio. 4 irmãos. Não, 3 irmãos. 4 irmãos. 4 irmãos. Todos foram pra lá? Não, só eu e o meu irmão mais novo, que é o teu irmão Henrique, mais agora. que é o meu sócio hoje. Quando é que bate a fome de voltar? Eu coloquei um valor na época, eu coloquei um valor como meta. Falei, eu vou chegar nesse valor. Se eu chegar nesse valor, eu vou embora.
ou eu vou no fim do ano X, né? Que era 2002 na época. Chegar primeiro. Ou a meta ou... E eu consegui chegar na meta no fim do ano. Então fechou, sabe? Entendi. Aí viemos embora. Na época já o Henrique veio junto, né? O Henrique, ele pegou uma fase mais tranquila lá, porque como ele já tinha... Eu já feito a cama, já, né? Já tinha cortado o mato. Então favoreceu ele a conseguir juntar uma grana também. E daí trabalhava pra caramba lá, né? Chegamos aqui e falamos, agora vamos dar uma relaxada. Cara, aí a gente inventou de abrir um restaurante. Caraca, aí que a gente trabalhou, cara. Porque, sim, porque era o começo nosso ali foi aí você bem já vem puxado. direto pro Blumenau? A gente primeiro voltou para casa ali, ficou ali uns 2 meses, né? Pensando o que ia fazer com o dinheiro. Pensando o que ia fazer. Milionário. Veio várias ideias querendo na comprar época. a contabilidade do pai, seu idiota. Né? Era a última coisa que eu queria. Imagino. E eu não me via sentado, né, numa cadeira assim. A contabilidade existe ainda? Não. Tem uma história aí, né, que a gente depois para trazer a família toda para cá, o meu pai se aposentou e a minha irmã, que é também formada em contabilidade e tal, ela assumiu o escritório. E daí eu peguei, troquei uma ideia com ela, falei, Renê, a gente tá precisando muito de você aqui. Pô, imagina, né? Uma contadora dentro do negócio. Né? Então, daí foi o que aconteceu. Daí o meu pai, ele vinha todo mês pra cá. Quando a gente montou o restaurante, durante 2 anos, assim, ele vinha todo mês, passava aqui 1 semana, 10 dias, aí ele fazia a nossa contabilidade gerencial. Legal. Gerencial. E voltava embora. E a gente tinha a contabilidade já normal. Resultado tá? já, verdade. E a Renê... E depois a gente fez o convite pra Renê. Então, vende o escritório. Ela aí conseguiu vender o escritório. Aí veio a família toda para cá. Veio a minha irmã com a família dela, veio meus pais. Meus pais também vieram. Meus pais, meu irmão mais velho também daí. E todo mundo trabalhando junto hoje. Hoje a gente tem um escritório daí que gerencia todos os restaurantes, que daí tem a minha irmã que é financeiro administrativo, com essa carga contábil, assim, bem... Meu pai faz a contabilidade gerencial até hoje, né? Que legal. Então o resultado é um pente fino mesmo. Que legal. Da família ainda, né? Isso talvez é uma das verticais do sucesso. Total, né? Porque, cara. A gente acredita muito nisso. Porque a maioria muitos restaurantes nasceram um pouco antes, né? A situação de, eu vou fazendo, a precificação é do meu jeito, a alimentação é tipo, não até não tem uma existe história nada. aí que a minha irmã, na pós-graduação dela, ela já fez em cima, o mestrado dela já fez em cima como case o restaurante, já usando as informações que meu pai passou para ela na época. Então ela trabalhou em cima da ficha técnica, por exemplo. E ela evoluiu um pouco. Meu cunhado daí criou ali um programa para ela e a gente usa até hoje, né, cara? Então você vê, a gente usa isso aí já há 17 anos. Para quem é leigo, o que é uma ficha técnica no restaurante? Cara, ali a gente coloca tudo. A Bíblia do na verdade, antes de você ir para a ficha técnica, você tem que saber o quanto aquele alimento X ele vai ter de perca, vai ter de, né, dependendo do produto, ele vai ter tanto de suco, tanto de a receita, e a receita. Dos ingredientes, depois que você faz isso, o rendimento do alimento ele vai para a ficha técnica. Então na ficha técnica ele vai estar gramas através exatas. Dela, consegue fazer uma precificação também. Daí a gente aplica o nosso markup, que a gente, né, cada restaurante nosso tem um markup, pra você ter uma ideia, sabe? Legal. Então tem uma oscilação. Qual que é o melhor markup? Qual que mais dá dinheiro? O iCal, ele é o mais interessante. O iCal é o mais interessante. É uma operação mais fácil, o shopping... Cozimento, talvez ele é por conta, exatamente, porque ele o preparo ele é mais simples, né? A montagem também é mais simples. O Nononico, por exemplo, ele é muitos processos. E a cozinha ela é isso, cara, é processo, assim, tudo tem que ter uma forma de fazer, né? Então é isso que a gente tenta, na verdade, né? Cada vez ser melhor nos processos, né? Como que lava a mão? É assim, sabe? E assim por diante, né? Ô Júnior, porque, na realidade, o primeiro foi o Tartufo, mas já começou com outro nome antes. Tinha uma franquia, se eu não me engano. Né? Era uma franquia, foi que a gente comprou na época. Essa foi o primeiro projeto? Foi o primeiro. Que é uma franquia do Paraná, por sinal. Do Paraná, exatamente. E a gente conheceu ela, a gente veio visitar. Ele tinha uma. Mas eu preciso perguntar, por que Blumenau? Não, foi uma coisa foi acaso. Foi acaso, entrou assim. No caiaque, caiu no Não, a gente estava conversando com... A gente gostou da operação dele, dessa operação do Portato na época.
E chegamos lá, pô, como é que é? Ele falou, eu tô franqueando. Na época, muito no início da franquia. Entendi. E daí ele falou, já é um alerta para quem está comprando uma franquia, tá? Né? Porque o cara, quando está no início da franquia, ele não tem, né, como, de certa forma, os números certos para poder te ajudar. Tinha um produto bom, tinha, né? Bom, enfim. Foi sugestão dele vir para cá de certo. E daí ele tinha esse espaço reservado em Blumenau. Vamos lá amanhã ver então. Segunda-feira, 3 da tarde, chegamos no Neumarkt. Cara, não tinha ninguém no shopping. Era verão, na 2003. 19 anos atrás, em 2003. Não, em 2002 ainda. Foi ali bem no fim do ano, ali. Comecinho do ano 2003, se não me engano. E cara, não tinha ninguém no shopping. E mesmo assim a gente foi indo, sabe? A coisa foi levando a gente, né? Então aconteceu. Vocês queriam muito, né? O projeto fazia sentido. E a gente teve muita facilidade, eu vou te falar, para poder dominar a cozinha em si, porque a gente se entregou de uma maneira naquilo, cara. Então, trabalhava eu e meu irmão 24 horas, 100% do tempo que a operação estava aberta, a gente estava lá. Muito tempo os dois juntos, daí depois começou a ficar menos, ficava um, depois o outro, né? Começamos a revezar para descansar um pouco. Mas a gente se entregou de coração, assim, né? E o meu pai fazendo essa retaguarda da parte financeira, né? Eu vou te falar que a gente não tinha uma preocupação em ganhar dinheiro. Sinceramente, não tinha. O dinheiro ele ia vindo. Então era consequência. Né? Era uma consequência. A gente foi trabalhando e se entregando para aquilo e fazendo com vontade, pensando sempre, pô, como é que o cara gostaria de ser atendido, né? Como que eu gosto de ser atendido? O drive era a experiência do cliente. Total. Era aquela experiência total. Ali, e como a gente tinha o acesso, porque nós atendíamos no caixa. Sim. Então, estava com o ouvido ali. Total. Né? A pesquisa estava acontecendo já, né? Exatamente. Então, quando é que o Portato se transformou em Tartufo? 2 anos depois. E de onde é que saiu esse nome, Tartufo? Então, Tartufo veio da trufa em italiano. E pesquisando. Poxa, mas hoje eu conheço trufa, né? Mas na época não sabia nem o que pesquisando. Era. Cara, foi em livros. E daí bateu o nome e falou, pô, peraí, esse nome aqui é legal. O que é? E daí, junto com o cara que fez a nossa logo na época, ele fez o cachorrinho farejando e tudo mais. Então houve esse casamento, né? E daí também teve essa coisa meio louca de você colocar um cachorro numa logo de restaurante, né? Então, pra época, foi um pouco moderninho, vamos dizer assim. E que casou legal, né? Foi muito legal, assim. Quando a gente transformou Portato para Tartufo, no mês que a gente virou a chave, 50% de faturamento a mais, assim, sabe? Caramba. Então foi muito legal. Mas muito mudou legal. o cardápio também? Mudou. A gente deu upgrade em tudo que tinha no cardápio. Entendi. Tudo que a gente... Pegaram como base o que tinha. Como base o que tinha. E melhoraram. Exatamente. Entendi. E fizemos coisas melhores, assim, né? Criamos pratos novos também. Cansou a franquia? O que aconteceu exatamente? Por que essa mudança? Na verdade, é que assim, não acontecia a entrega do que tinha sido vendido. Esse era o princípio, assim, acho que o resumo, né? Eu acho que é importante até o que acontece muito, geralmente em franquias jovens, né? Existe muito interesse. Vamos lá, a gente é um empreendedor, a gente quer montar um negócio. A gente monta um negócio e meio que dá certo nos primeiros 3 ou 4 meses. Aquilo não é uma referência de uma franquia, né? E muita gente tem na cabeça, até teve uma bolha da franquia no Brasil, e muita gente, cara, vamos franquear qualquer negócio. E isso era insustentável, porque a franquia, ela tem que ter um tempo para se determinar o sucesso dela, você tem que entregar o sucesso. Replicar o sucesso. Sim, quem compra uma franquia e dá 12% do faturamento para o franqueador, esse cara tem que garantir o sucesso da marca, entendeu? Ele não existe uma opção B, né? Então, hoje, por exemplo, hoje não, eu acho que de um bom tempo para trás a gente já tirou isso do nosso foco, assim, roadmap sabe? não tá franquia. Não é. Tá. Não é. Como é que tu sai daí de onde é que aparece o iCal na tua vida, né? E assim, aí tua experiência em shopping. E aí tu vai, acho que é a primeira vez que tu vai para fora de um shopping, né? O Tartufo tem hoje no Shopping Neumarkt e no Norte, né? E sempre foi isso, né? O Neumarkt tem 19 anos e o Norte Shopping, desde quando abriu o shopping, acho que 10. Mas teve uma unidade em Balneário? Tivemos. Ali a gente encontrou o insucesso. Entendi. A gente acreditou muito na operação. Franquia ou era de vocês? Não, era nossa. Tá. E... Fora do lugar já tinha que ter... Eu assim, ó... O que me alivia era o produto não se encaixou, cara. Por incrível que pareça,
Cara, o Neumarkt, aquilo era muito bom, vendia muito bem. O Norte Shopping também. Falei, cara, Balneário a gente vai bombar? Pra mim, eu ainda acho que Balneário seria mais do que é. E era, na época, a ideia de criar um triângulo para mover para uma franquia. Entendi. Então, na época, a gente tinha... Talvez essa era a escola ali, ia ser o exatamente. estudo, precisava disso para eu falar assim, franquia não, entendeu? Em Balneário foi no shopping também? Foi no shopping também. E daí passou um tempo depois desse insucesso, que foi muito válido, porque todo insucesso é o que mais, cara... absurdo, né? Talvez tenha sido aquele alerta, né? Olha, numa franquia não é um negócio agora, calma. Ponto. A gente teve que dar um tempo, inclusive, para digerir tudo isso, para poder pagar a conta daquilo e tudo mais. E pisamos o pé no chão, falou, peraí, né? Aí um tempo depois, 2 anos depois, a gente começou de novo a se coçar. Então, quero brincar de coisas diferentes. Aí a Renata, minha esposa, veio com uma ideia de uma pesquisa que ela fez e achou o poke. O poke. Comida havaiana. Nem existia. Não se falava nisso ainda. Brasil, tem que lembrar. Não, a gente foi bem pioneiro, assim, nesse sentido até ousado, né? Mas a gente também acreditou muito no produto. Claro, a gente tropicalizou o que a gente tinha como pesquisa, né? Porque o poke havaiano mesmo, ele é um pouco mais simples, sabe? Então a gente tropicalizou ele, deu aquele, né? E, cara, foi um sucesso. O poke, ele é hoje, você vê que hoje muitas casas de sushi vendem poke. E a gente sempre quis isso. Não, nós somos um restaurante havaiano. Entendi. Não vamos, a gente tem possibilidade de colocar lá... Temos cardápio, 3 sushi men lá, por exemplo, trabalhando, sim. né? Mas não, o nosso foco, ele é de fato a comida havaiana, assim como os outros restaurantes é comida italiana, né? Eu acho que é interessante também pensar nisso, sabe, cara? Eu gosto dessa ideia de ser fiel ao que você colocou como proposta inicial. Às vezes a gente um dá um alerta pro outro, peraí, lembra que a gente falou? Sabe? Porque... eu acho que isso você vende a essência, né? Total. Tentar lembrar do que você... É que existe uma narrativa no consumo de algo, né? Então, quando tu tá consumindo aquilo, vamos lá, tu entra lá e tu começa agora, tu olha o cardápio, aí tu começa a ver sushi, né? Daqui a pouquinho tu vai ver taco, né? E assim, a gente teve muita experiência aqui em Blumenau de gente que começou com isso, pega taco, faz isso, faz aquilo. Então, no fim, aquilo meio que se torna... Não tem identidade, né? Não tem identidade, ponto final. Exatamente. Então, tu sabes que tu vais lá, né, no Aical, e tu chega que lá, vai tu vai ter uma comida diferente, mas relacionada àquela experiência havaiana. Né? A nossa comida, ela tem uma pegada bem verão, na verdade, né? Ela, agora, nesses dias quentes, está dando Blumenau. Cara, é um movimento, assim, bem intenso, assim, bem legal. E o que eu acho legal desse tipo de comida, e aí incluo o sushi também nessa história, é que tu sabes exatamente o que tu vais comer, é mais fácil manter o sabor e a experiência, vamos dizer assim, já que a gente fala em experiência hoje, manter aquilo e não decepcionar o cliente. Né? Acho que é muito bacana isso. No quesito alimento, né? Exato. O sucesso foi rápido mesmo no começo? No Aical? Porque foi educação uma explosão, do consumidor. Cara. Foi uma explosão. Entendi. Foi uma explosão, assim, que com um ano, por exemplo, a gente... E o cara chega lá, olha um cardápio, mas o que é esse potinho aqui com... No início, a gente fazia uma explicação do cardápio, claro. quase que todo, assim, para todo o cliente. Então, a gente sempre perguntava, você já conhece o Aical? Aí, se a pessoa não conhecesse o Aical, vinha aquela explicação básica, sabe? Porque tinha que entender o que é que tá ali, né? Tem uma educação ali, né? As exatamente. Hoje é diferente, né? Bom, um ano de Aical a gente dobrou o tamanho dele. Pegaram a salinha do lado. E daí entramos com o delivery também na época. Hoje a gente entrega um delivery. Eu gosto muito eu sou um cliente do Aical, na verdade. Eu peço muito Aical em casa como test drive, assim, né? Saber como a comida viaja. Porque gosto muito de comer no Aical. Eu almoço no Aical, cara, umas 3, 4 vezes por semana. Então, é uma comida que me agrada bastante. Então, isso é gostoso quando te agrada, porque você quer que aquilo seja cada vez melhor, né? Ponto. Ou mantenha uma qualidade e tu quer que as outras pessoas provem aquilo, né? Quando tu é bom, tu quer, cara, prova isso aqui, pelo amor de Deus, porque isso aqui é bom demais. Né? E é legal, né? Ver quando a pessoa gosta. Quando você fala da comida, é muito legal você falar dela pra uma pessoa com fome, cara. Porque se você tiver com um pouco de fome, então, você começa a salivar e você faz a pessoa salivar. A pessoa pode ser assim. Então é muito legal falar de comida pra quem tá com fome. E é o que a gente faz, né? Então... Como é que é esse treinamento da galera ali?
Sempre teve um pessoal bem engajado, né? Aliás, quantas pessoas trabalham nos restaurantes hoje? Hoje tem, eu não sei o número exato, mas aproximadamente umas 100 pessoas. 100 pessoas? Caraca, que loucura. No total. No escritório... no shopping também tem 2 turnos, né? Pelo menos. Né? Tem 2 turnos em todas elas. Menos o Nico, que trabalha só sextas e sábados no almoço, né? E daí trabalha mais... Entendi. No horário noturno, né? Treinamento, cara, a gente procura... Você sabe que assim, eu sou a pessoa que cuida um pouco mais dessa parte de gestão de pessoas, assim. E eu sempre tento trazer para minha equipe a nossa essência lá do começo. Então sempre eu dou uma pinceladinha, galera, isso aqui tem muito amor, sabe? Isso aqui foi feito com muito carinho. Isso aqui é pra gente cuidar, para que eles entendam que, poxa, né? A gente quer que as pessoas se sintam bem aqui. No iCal a gente tem uma brincadeira que a gente fala que, ó, aqui é sempre na boa vibração, né? Tipo, a gente quer que a pessoa saia do trabalho, vá almoçar, por exemplo, e entre numa... por alguns instantes, uma câmara de descompressão. Exatamente, essa é a ideia, né? Começando pela comida, mas daí pelo atendimento, né? A gente tenta fazer de maneira que agrade, né? Claro que os erros tem e a gente vai tentando, né? São seres humanos, não podemos exatamente. Disso, né? Mas... como é que nasce o nono? O nome? O nono. O Nononico. O Nononico daí vem do sonho. Ele era o sonho de sair... Mas todos foi sonho? Para de sonhar. Na verdade, todos foram sonho, botar esses sonhos em realidade, que tu tá sacaneando quem é empreendedor. Mas é mais ou menos isso, cara. Porque... tem começado no Tartufo o desejo de fazer algo mais... sei lá, algo mais rebuscado, não sei, é isso? O Nononico veio de uma... O Nononico, ele é uma evolução do Tartufo, não? Cara. Nononico é o meu avô. O teu avô. Né? Que se chamava Antônio Folés. E ele tinha um apelido de Nico. Então ele é o Nononico. Inclusive lá na parede tem um retrato dele lá. Foto. Que foi para nós nosso avô foi o cara, assim, sabe? É o cara que não dirigiu, Dava só cavalo. agricultor e piadista total. Ele e os irmãos deles, muito piadista. Eles falavam um dialeto da Sardenha, que era da região que eles vieram. Então, eles zoavam muito com os outros, assim, falavam ao contrário. Era uma figuraça, assim. Então, o nome veio dele. O Nononico, a gente entende ele como uma evolução do Tartufo, cara. Porque... é o que a gente imagina. Porque... era o sonho de ir para a rua, né, de poder ter uma vida própria, porque no shopping, querendo ou não, você tem umas privações. Você não pode colocar uma toalha na mesa, você não pode limpar a sua mesa, né? Você não pode trocar a mobília Sim. Né? Que a tua responsabilidade do balcão para dentro. Né? Exatamente. E daí tem também aquela coisa de você tem que operar das 10 às 10, né? Você tem que trabalhar 7 dias por semana. Feriado. Então a gente queria, não é deixar de trabalhar, mas a gente queria ter domínio sobre essa área externa também, né? E aí vem o atendimento, né? O atendimento do Nononico eu particularmente gosto muito. E tenho muito orgulho do atendimento do Nononico, do iCal e do Nononico, né? Porque a gente tenta ter uma proximidade, assim, sabe? De ser simples, respeitar um pouco da etiqueta, mas bem pouco, assim, tipo... né? A ideia é ser descontraído mesmo, ser legal e... não encher de firula, né? Não, e comer bem. A ideia é que coma bem, tanto em quantidade quanto em qualidade do alimento, né? Cara, o Nononico eu tenho muito orgulho. Quase uma experiência, não, mas é quase um laboratório, né? Quando tu transforma uma comida, né, sei lá, de um restaurante de shopping super italiano num restaurante mais... ali, né, no coisa, e essa essência maior. O Tartufo, assim, ele é numa praça de alimentação, mas ele é executado na cozinha da mesma maneira que o Nico. Né? Então, ele tem um requinte, mas está na praça de alimentação. Mas está na praça de alimentação do shopping, exatamente. Então, acabava que limitava o nosso potencial de crescimento, assim, né? De alguma maneira. Esses dois sucessos fora não começam a ofuscar o Tartufo, né? O teu sonho não começa a ficar mais fora do Tartufo do que dentro do Tartufo. É inevitável, né, cara? Porque tu fala... Mesmo porque ele tem mais contato, provavelmente, também com esses dois, né? Já que...
Uma operação no shopping parece que vai no automático, né? Sim, a gente fez com que ela ficasse mais no automático, isso sim. E esse poder que tu tem fora, né? Quando tu dita as tuas regras quando tá fora, e quando tu tá dentro de um shopping, tu tem que... As regras são colocadas do jeito que cada um quer e... Eu acho que total, na verdade, né? Total. Hoje, se fosse abrir mais um restaurante, eu abriria, obviamente, na rua, né? Ou em algum espaço que te traga mais contato com o ar, com a natureza, né? Indo nessa linha que todos nós queremos hoje em dia, né, cara? Verdade. A pandemia, acho que trouxe um pouco disso também, né? Essa necessidade, né? De respirar. Ô, Júnior, mas me diz assim, a necessidade de ir pra rua, vocês, olhando agora, a impressão que dá é que vocês acertaram em cheio nos pontos, né? Porque a Kurt Ehring virou o que é, e vocês estavam lá antes disso, né? E no caso do Antônio da Veiga, mais ou menos também, ou seja, vocês aproveitaram, na realidade, uma onda aí de gastronomia no Antônio da Veiga, que ainda existe, mas que teve uma época aí que todo mundo falava muito, tinha vereador querendo designar Antônio da Veiga como via gastronômica e tudo mais. Foram pontos deu muita bem coisa errada no Antônio da Veiga também. Mas em todo Blumenau deu coisa errada, na realidade, no fim das contas. Como é que foi a escolha dos pontos? O ponto do Nononico foi um risco, né? Se você olhar para ele no passado... Ele houve ali algumas coisas, né? Então, tinha uma questão de salada ali, eu lembro, antes de tirou o sapo, né? E foi trabalhar, entende? Claro, pode ter né, por conta da gestão desses antigos, né, proprietários ali e tal. Exatamente. É a gestão, né? Não tem outro jeito. Pode estar aliado a isso, né? Mas a gente apostou ali, foi uma coisa que a gente falou, será? Vamos embora. E ali foi muito legal. O Aicau tem uma história muito legal. Você falou de fazer tudo. O Aicau e o Nico tem uma pegada íntima nossa, porque a gente fez tudo aquilo com as próprias mãos, cara. Todas aquelas plaquinhas, tudo aquilo ali eu pintei. Aqueles peixes, o aquário que a gente fez no Aicau, por exemplo, tem lá quase 500 peixes lá. Fizemos um a um, cortado à mão, cara. Vocês fizeram, né? Tudo. Cara, aquilo é sensacional. Tudo que tem ali foi a gente que fez. Na época, a gente, com pouco recurso, a gente falou, vamos nós mesmos fazer, cara. Então a gente fez o revestimento da parede, a gente colocou a janela, a gente pintou. Tudo. Tem esse conhecimento ainda, né? Exatamente, cara, veio da construção e daí dos no Estados Nononico, a gente estava numa situação diferente já, mas a gente, mas vamos fazer porque é gostoso pra caramba. Então, por exemplo, o deck que existe dentro do Nononico, eu e o Henrique fizemos. E tudo que está ali também, né? Então, quando você coloca a mão, você tem essa energia, né, cara, que você vai depositando. Sem dúvida. Sabe? É diferente, né? E você vai vivendo naquele espaço ali, é como se fosse tua casa. Que você vai lá e planta uma plantinha, você vai cuidando dela, sabe? E como é que escolhe o ponto, eu quero saber, Júnior? Todos os dois foi oportunidade, assim, apareceu. Na época, o Nononico foi uma oportunidade que estava à venda o restaurante, porteira fechada. A gente chegou lá para comprar o restaurante, estava com os ketchup e as mostardas na mesa, assim, montadinho, como se os clientes da noite que fechou saiu e a gente chegou lá e comprou. Tinha um espaço muito bom, a cozinha muito bem desenhada. Montada. Então ali a gente falou, aqui tá legal, cara. Aí tinha esse lance do ponto, será? Não, vamos fazer acontecer. Tem um estacionamento pequeno, mas tem, né? Já é alguma coisa. O Aicau, ele foi uma aposta ousada, porque na época aquela sala estava fechada fazia uns 2 anos. Assim. Ali não era um lugar muito bom, né? Não era interessante. Na época, não. Né? A sala do lado também fechada há anos. Meu caraca. Então... E falar de comida havaiana. Daí colocar ainda uma comida... Meu Deus, algo que ninguém conhece, né? Num lugar que não tem nada. Se fosse falar com o investidor, o cara ia mandar pro inferno. Eu não falei isso pro Bruno, mas o case da Nana era uma inspiração para nós, da Antônio da Veiga. Sim. A gente olhava e falava assim, cara, é esse tipo de operação que a gente quer. E era uma baita operação. Com aquela vibe daquele público, assim, sabe? Então a gente olhou muito para isso. Boa pergunta, vamos chamar o Bruno para cá. O Bruno e a Ana para conversar aqui com a gente. Seria uma ideia. Pra ele contar. Então ele foi uma inspiração, né? Assim como outras coisas em São Paulo. Em São Paulo também é muita referência, né? Verdade. Ir para São Paulo é como ir para o exterior, né, cara? Você tem gastronomia muito legal, assim, para você se inspirar e você não vai copiar ninguém, mas você vai ter você vai olhar aquilo e falar, cara, que ideia, né? Aí você se inspira para tua, né?
São Paulo, cara, né? Aquilo é uma loucura. Todo mês lá é loucura, né? Mas a gente evoluiu bastante também nesse período, né, Júnior? Eu acho que a gente evoluiu bastante nesse período. A gente Blumenau, eu digo, porque a gente estava até conversando um pouco antes ali. No meu olhar, há 15 anos, a gente não tinha nem metade das opções que a gente tem hoje, né? E vocês foram responsáveis por isso, de certa forma. No Neumarkt, quando a gente entrou nele, só tinha buffet. Então a gente chegou lá fazendo um à la carte. Então fazendo um prato na hora, já com era fogo. Perigo isso, de certa forma, né? Porque era um perigo, porém a comida 3 da tarde era preparada na hora, 5 da tarde preparado na hora, meio-dia preparado na hora. Era diferente, né? Então isso, depois que a gente ganhou esses clientes, pegou. Na verdade, cara, o primeiro dia que a gente abriu o restaurante no Neumarkt, a gente vendeu 250 pratos. Caramba. Na época. Foi uma doideira, né? Porque imagina sem experiência, assim, foi aquela... Mas foram os 250 pratos. Então, a gente já teve épocas no Neumarkt de vender 700 pratos num dia. Então, você vê que é muito prato, cara. 700 deve faltar, né? Ninguém se prepara para 700 pratos, né? Não, a gente estava preparado para isso tudo. Dava. Mas... Talvez para 3 dias, e aí foi tudo num dia só. Aí vai pro mercado comprar. Mas foi doideira. Era muito legal, assim. E essa experiência de você passar por isso num restaurante que é louco, assim, porque você não sabe o que você faz primeiro, sabe? Você não sabe você não sabe se atende, se você... Cara, isso é uma energia legal, assim, sabe? Por mais que pareça... Qual é a operação que mais fatura e qual é a operação que mais dá lucro? Boa. Tá bem equilibrado de lucratividade, porque a gente trabalha bem os números, assim... O shopping, talvez por ter um maior markup, ele é o que sofre um pouco mais. O iCal hoje... O iCal e o Nononic, eu vou te falar que eles são... Só que o iCal, ele tem trabalhar almoço e jantar, né? Sim. E um delivery que funciona muito bem. E o Nico, ele trabalha só à noite e o delivery, né? Sexta, sábado no almoço. Então, tem delivery também no Nico? No Nico tem um delivery especialíssimo, cara. Com florzinha no pacote e tudo. Que bacana. Ali, quando na pandemia, a gente teve que se reinventar, né? Acho que foi a maior dificuldade que a gente passou, assim. Cara, e agora, velho? Todo o nosso ganho... O negócio de vocês... Era restaurante, cara. Fechou. Peraí, e agora? Né? Porque aquilo foi acontecendo e de repente fechou. Meu, o que está acontecendo? E não sei quanto a você, né? Mas geralmente quando a gente é empreendedor, a gente não acredita que vai acontecer. Não né? acredita? Tipo, não, tá tudo certo. Não, isso... fechou. Mas, cara, daqui 40 dias libera, porque é quarentena. Não, cara, não mais. E aquilo foi indo. Então a gente teve que criar um delivery no Nononico e a gente tentou fazer o quê? Cara, vamos entregar o que a gente entrega na mesa. Tentar, né? Sim. Então a gente inventou ali umas coisas que fossem uns mimos, sabe? Então era uma embalagem legal. Hoje a gente entrega, por exemplo, nossos pratos no Tupperware, que você pode reutilizar na tua casa e... Olha que bacana. Né? Caraca. Meu Deus, a mulherada não ouve isso, tá? Não vai me dar cara, muito bom você ter um Tupperware de um tamanho só em casa, porque você encaixa dentro do outro e já era, sabe? Que bacana. Então, a embalagem a gente usa flor natural, né? A gente usa a flor do nosso espaço lá e teve um momento que também alguns momentos tem que comprar a flor para poder colocar na embalagem, né? Então, quando chega essa embalagem na casa dos clientes, é um momento que provoca, né? Uma fotografia, provoca um Instagram, e que é o que a gente tentou, né? Para poder suprir né? a falta do salão, né? O iCal, a mesma forma. O iCal, a pandemia, na verdade, foi a maior dificuldade, mas foi a maior escola, cara. Criou uma vertical grande também do delivery, né? Pô, total. O iCal, ele dobrou. Né? A gente tinha um faturamento, dobrou, e a gente conseguiu segurar esse faturamento agora, entendeu? Então, então a gente colheu algo positivo disso tudo, né? O Nononico também. Não era o ideal, né? Entregar o prato do Nononico, ele sofre, né, cara? Especial, né? É a história de não viajar bem, né? Ele passa o ponto da massa, passa o ponto do arroz, passa né, uma carne que você faz. É complicado, bem complicado. Mas a gente tenta... Eu tenho que ir para umas perguntas, mas antes eu quero falar sobre... Tu teve uma experiência ruim de Balneário. Mas Balneário ainda é, né,
um super ponto e cada vez mais tem se desenvolvido isso. Tá no teu radar de voltar para Balneário, talvez não mais internamente, externamente? Ou esse olhar que vocês trocaram no começo de coisa nova aí, já dá para ser liberada essa informação? Então, Balneário, ele não é agora, o olhar não está voltado para lá agora não, sabe? Mas eu acredito nisso aí. Está no radar o tempo todo. Ela está muito acima, né, E não só Balneário, né? Se for pegar mas seria Itapema, rua, tá? cara, é impressionante o que acontece em Itapema hoje, cara. Aquilo ali é loucura. São duas potências, né, cara? E muitos nacional, né? É um negócio ali, é um negócio impressionante, assim, impressionante. É um cliente que tem um cliente apurado já, né? E eu tá o tempo todo lá. E muito pelo contrário, o cliente bom mesmo tá fora do verão ainda, né? Então, antigamente, aquela situação de tu tinha uma sazonalidade de verão muito ativo e depois não, ao contrário. Querendo ou não querendo, a galera lá tá no inverno, né? Os donos da praia estão no inverno, né? Ô, Júnior, o Aical tem 5 anos já, é isso? 5 anos. Inclusive, tá fazendo agora, dia 13. Caraca. 13 de março. E o nono tá indo para 2. Tá indo pro 4º ano já. 4º ano 3 já? 3 anos, Caramba, 3 anos já agora. E os Tartufos 19 e 10. Me fala dos projetos, cara. O que vocês estão aprontando aí pro mais nesse laboratório aí, que vocês trocaram um olhar. Não. É muito estranho esse negócio. Na realidade, assim, eu só tô na imaginação, porque o cara abriu um negócio há 5 anos, abriu outro há 3. Tá na hora de abrir outro. Tudo bem, teve a pandemia, vamos dar um desconto de 2 anos, mas daqui a pouco ele vai estar abrindo outro negócio. Tem algo aí. A gente sempre tá pensando em coisas novas. Todo mundo tá pensando em coisa nova, o tempo todo. Tem que colocar em prática daí, né? A gente tá com um projeto aí bem bacana que vai surgir. A gente fez a aquisição de um terreno que vai se tornar aí uma hospedagem com experiências, assim, sabe? Putz. Aqui em Blumenau, isso? Não, em Rio dos Cedros. Eu ia dizer, que legal. Perto do centro Tem como do Rio mudar dos para Cedros. Pomerode, não? A ideia era Pomerode. Mas fica 18 quilômetros de Pomerode. Então, cara, o cara que vai estiver hospedado lá vai para Pomerode assim. Não, Rio dos Cedros está numa crescente impressionante. A gente está a gente não está na barragem, a gente está embaixo. Sim. De propósito, sabe? Já estão. Não tem como mudar para Pomerode. Já estamos. O terreno já está ali. Já. Que ódio. Então a gente tá vivendo esse momento agora, que é o momento mais delicioso, né, cara? Quando você tá tendo ideias e tá fazendo projeto e... O bebê tá para nascer. Não tá muito definido legal, ainda, né, o negócio, ou já definiram já a cara Tá dele? definido. E vai ser lançado quando? Não, então, tá definido. Tá definido assim, a gente tá na fase de projetos, né? Então a gente vai fazer um projeto macro, que vai ser o plano diretor do terreno, onde a gente vai desenhar o terreno num todo, né? Quantas casas terão vai ter. E o que vai ter, né, para esses hóspedes. E depois a gente vai passar para um projeto individual de cada casa, né? Então a gente vai fazer uma coisa muito atrelada à natureza, muito atrelado à experiência. A gente quer que as pessoas que lá estejam por alguns dias saiam de lá tocadas de alguma maneira, assim, sabe? Pelo contato pela natureza, eu não posso falar muito mais, sim. né? Não, mas de alguma maneira que a gente quer de verdade uma experiência de um fim de semana ou de um dia de semana, que a pessoa passe por lá e fala, caraca, velho, que bacana. Eu preciso falar desse lugar para as pessoas. Legal demais. Se mudar alguma coisa com relação ao terreno, eu tenho um terreno de 100 mil metros quadrados em Pomerode. Eu ia dizer, inspiração para ti. Embaixo, o meu sonho, o que tu falou era meu sonho para esse terreno de 100 mil metros. Rafael, por que não fazer as duas coisas? Espera lá. Mas poxa, faz primeiro de Pomerode. Pomerode tá cheio. Pomerode tá demais. Né? Tenho 4 perguntinhas rápidas, são as mais difíceis. A gente pesquisou na internet sobre bebida, alcoolismo. Qual foi a maior dificuldade ou uma escolha que tu achou ruim? Maior dificuldade? Eu acho que, como eu disse já, né, a pandemia ela foi uma dificuldade, porque a gente tirou o chão, né, perdemos o chão, mas ao mesmo tempo foi algo que foi transformador, assim, né? Para minha vida pessoal foi transformador também. Que legal. Então eu considero a pandemia, para mim, pessoa, e para as empresas como a maior dificuldade. Quem foi ou quem é ainda uma inspiração para ti? Ou um mentor, às vezes? Cara, a minha mãe e meu pai, eu acho que são o que há de que idade que eles têm? A minha mãe já desencarnou,
E meu pai... Quando faz muito tempo? Minha mãe faz 12 anos. 12 anos. Bastante tempo já. E o meu pai está com 74, se não me engano. Corrige ele qualquer coisa aí depois. E eu me inspiro muito na minha esposa, eu vou te falar, porque ela tem é acelerado a criatividade nela, entendeu? Então eu tento... Como é que você falou aí? Que legal. Sabe? Ela é um acelerador de insights. Exatamente. Daí a gente vai colocando em prática, né? E ela trabalha com vocês? Trabalha. Ela faz a parte do Instagram ali, das redes sociais, né? Então, bacana. É criativa. Bem atrelada. Legal. A última pergunta. Não é a última, tem mais duas. Se fosse investir em algo completamente diferente. E investir em Esquece o do Cedros, outra ideia. Eu acho que construção, cara. Construção. É mesmo? Voltaria para construção? Mas construção não construir um prédio. Não, é construção no sentido de... Eu vou te falar alguma coisa que eu tenho vontade, cara. É é meio doido, mas... de ter uma empresa que faça obras rodoviárias, de rodovias. Infraestrutura. Eu pesada. acho que falta um pouco de organização para essas obras que existem aí. Então, achas mesmo? Cara, é um nicho que, cara... Hora, temos o Sherlock Holmes aqui. Falta mesmo, Pô, mas a Via Expressa está saindo rapidinho ali, rapaz. 470. O que eu digo até é no capricho. Falta muito capricho. Tudo feito nas coxas ali para ganhar a licitação. A entrega de qualquer jeito, tá pronto aí, ó. Não, tu olha aqui essa... Tipo, é triste, né? Mas quando inauguraram aqui a... Humberto de Campos? Humberto de Campos. Cara, lá tava tudo solto, cara. Tipo, novo, o calçamento solto. A minha maior birra é com cabeceira de ponte em rodovia aqui ao redor, cara. É impressionante como aquilo cede. Aqui na ponte do Tamarindo. Na 470 tem uma ali que quase te levanta do banco, A ponte de Ilhota, se tu passas de 470 para lá, né, para Jorge Lacerda, cara, no final ali tu rampa de um jeito que é impressionante. Eu queria saber o que acontece com essas cabeceiras. Caem o tempo todo, impressionante. Caraca, qual é o engenheiro que não consegue... Não sei. Não faz muito tem a questão do solo mole lá, tudo bem, ok, mas... Dá pra prever, mas hoje em dia, né, engenheiro... isso quer dizer, a engenharia resolve tudo, né? Enfim, última pergunta. Se tu se encontrasse com 19 anos, né, tu estaria nos Estados Unidos, o que tu falaria pra ti, cara? Vem antes? Não. Eu faria as mesmas coisas que eu fiz. Talvez... Cara... Eu não pensei nessa resposta, né? Eu não assistiu até o final todos os que eu te mandei. Não, eu assisti, mas eu falei assim, cara, eu vou deixar a coisa rolar, sabe? E eu vou te falar que eu faria as mesmas coisas, porém, talvez eu me dedicasse um pouquinho mais em alguns aspectos, por exemplo, estudos. Entendi. Eu ia dizer, se dedicasse... Não, por que não, rapaz? Para com isso. É bom. Talvez isso, sabe? Ia me dedicar um pouco mais nesse sentido. Para ser melhor ainda, né? Bacana. Faz sentido. Só que eu acho que a tua essência, tua vontade de transformação, né? Eu vejo isso muito na tua fala, né? Tipo, cara, tu pega algo e tu quer transformar, isso tem um valor absurdo, né? E eu acho que cada minuto que tu tira desse foco, que é essa transformação, e principalmente o drive do cliente, que, pô, a gente tá em 2022, talvez não deveria mais falar sobre isso, mas que pouca gente ainda assume o drive do cliente. O que o cliente verdadeiramente espera, né? Hoje deveria entregar para ele essa experiência. Eu acho que isso é animal. Então, o que tu está fazendo realmente é muito transformador. Claro, sim, quanto mais educação a gente tem, melhor a gente consegue desenvolver. Mas, cara, só continua o que tu está fazendo que já está bom demais. Certamente esse período que ele passou nos Estados Unidos serviu por uma faculdade meia, diria eu até. Talvez até mais. Júnior, obrigado demais. Pancho, obrigado também. Obrigado, Rafa. Obrigado, Júnior. Hoje foi uma maratona. Foi muito bacana. Foi 3 que a gente gravou em cima um do outro. Obrigado, Júnior, demais aí por ter aceitado esse convite depois de 742 pedidos. Mas ele aceitou, então obrigado. Tamo junto, galera. Não esquece de compartilhar redes sociais, Pancho com BR, Real Rafa Silva. Antônio Reis Martins Júnior. E os restaurantes? E o Nono Nico. Aikau Poke. E Tartufo Restaurante. Legal. Bacana. Esqueçam de seguir essa galera aqui, comenta o que você achou e diga, né, tente prever qual vai ser esse novo projeto aí que ele deu um pouquinho aqui de conteúdo. E compartilhe esse vídeo também com quem você acha que deve saber um pouco mais sobre isso. Tamo junto. Um abraço. Até mais. Valeu.